Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo para ajudar vocês na questão de motorização, acerto, ponto de ignição. Você que gosta de injeção programável, até mesmo carburador, né? Para você ajustar ali no carburador, no próprio distribuidor. Ah, eu vou pôr mais ponto no motor, pôr menos ponto no motor. O que isso significa na prática? Você sabe, Myron? Vamos aprender um pouco com você, Brunão. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, que nós temos o pistão e a biela trabalhando dentro do motor. A biela vai lá no eixo virabrequinha, cada vez que o pistão desce, ela faz como se fosse o pedal de uma bicicleta. Tá pedalando o virabrequinha. As bielas é que pedalam o virabrequinha. E aqui em cima do pistão vem a força da explosão impulsionando a biela para baixo, fazendo com que o torque seja transmitido, a força seja transmitida para a manivela do virabrequim. A gente tem um virabrequim velho aqui, tá todo zoado, mas vai servir para a gente explicar para vocês. Olha só, vamos imaginar que aqui tivesse um pistão, aí ó, veio a explosão, baixou o virabrequim, depois com o próprio embalo e a explosão dos pistões adjacentes, né? O virabrequim sobe e na hora que ele está aqui em cima, vem outra explosão e baixa, e assim vai fazendo o efeito manivela. Então, o virabrequim, esse aqui é um virabrequim que fundiu. Na época que eu ainda não era mecânico, eu dependia de terceiros, era isso aqui que acontecia. Graças a Deus, cara, eu tive a ideia de aprender um pouquinho mais sobre mecânica para eu poder fazer os devidos ajustes, metrologia do motor e não passar por isso de novo. Mas voltando, por que é tão importante a gente aprender sobre o ponto da ignição? Ponto da ignição nada mais é do que o momento em que a centelha vai ser dada. Então vamos imaginar aqui que o pistão está subindo ainda, um pouquinho antes do pistão chegar no PMS, que é o ponto morto superior, onde a biela fica reta. Um pouquinho antes é dada a centelha e aí vem a explosão no momento certo e baixa o virabrequim e faz o ciclo de rotação. Por que o ponto da ignição tem que ser um pouquinho antes do PMS? Porque a depender do combustível leva um tempo para aquele combustível se inflamar e para a pressão ser criada. Então, o ponto da ignição, quando tá 18 de ponto de ignição, o que significa? Significa que 18 graus antes do PMS vem a centelha. Se tiver 0 de ponto de ignição, significa que a centelha está vindo quando o pistão chega no PMS, quando a biela já está reta. Esse ponto de ignição é ruim, ponto 0. Por quê? É um ponto muito atrasado. Porque você vai levar muito tempo para aquela explosão inflamar e empurrar o pistão para baixo, fazendo o efeito manivela no virabrequim. Aí você desperdiça boa parte daquela energia. Por isso que o ponto deve ser um pouquinho antes do PMS. Vou falar uma média, tá? Porque a depender do diâmetro do pistão, da taxa de compressão, do combustível, vai mudar, e também da pressão positiva, esse ponto vai mudar. Mas para carro aspirado, a média do álcool, 30 de ponto de ignição, 35, dependendo quando o pistão tem um diâmetro maior, 40 se for um pistão de, sei lá, 18 milímetros, um pistão absurdamente grande. E gasolina. Gasolina, ela se inflama mais rápido do que o álcool. Então ela trabalha com menos ponto de ignição, 20 graus, 18 graus. Isso aqui, se eu não me engano, está com 20 graus de ponto de ignição na fase aspirada, né? Quando ia para o turbo, ficava 8 graus de ponto de ignição, ou seja, 8 graus antes do PMS já vinha a centelha, porque com turbo, com pressão positiva, a depender da pressão, ele se inflama muito rápido. E se você tiver com muito ponto de ignição, ou seja, muito ponto, é ele dando a centelha bem antes de chegar no PMS. Aí explode aqui, quebra a canaleta, dependendo, entorta a biela. Aí, meu amigo, dependendo do caso, fura até o bloco do motor, você perde
boa parte daquele seu motor, além do pistão e tal. E nos casos catastróficos, derrete tudo, excesso de ponto de ignição, derrete o pistão, derrete válvula, arrebenta com o seu motor. Isso é uma coisa que, até para o motor aspirado, se você não tomar cuidado, você perde o seu motor. Agora a gente vai chegar um pouquinho aqui na parte prática, o Mário vai vir desse lado aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço o acerto do ponto de ignição num jet ski, por exemplo. Tá? Ali, ó, tá ligado, bacaninha. Isso aqui é só uma referência. Eu tenho aqui um mapa de ignição. Aí eu tenho o mapa principal. Vocês estão vendo aqui, ó, 22 graus, 24 graus a depender do RPM. Eu vou fazendo um ajuste fino, colocando o motor em cada regime, isso com o motor com carga, né, ou seja, na água. Em cada regime eu vou tirando e pondo um pouquinho de ponta e vejo onde ele ganha e onde ele perde RPM. Então, vamos supor, aqui está 23.6 a 3.500 RPM. Se eu continuar aumentando o ponto de ignição, ou seja, adiantando a minha centelha, e ele continuar ganhando potência, eu vou fazendo assim, vou adiantando mais. Parou de ganhar potência, parou de subir o RPM, eu paro e volto mais ou menos 1 grau para ter uma margem de segurança. Aqui eu não vou salvar essa alteração, né? E também eu tenho a opção de ajustar ou atrasar o mapa todo. Quando eu estou fazendo top speed do jet ski, eu vou lá, tiro 2 graus, né? Diminuo aqui, opa, tirei 2 graus. Ganhou velocidade, eu sei que eu estou no caminho certo. Tiro mais 2 graus. Lembrem-se, atrasar o mapa não é prejudicial para o motor. O máximo que pode acontecer é você perder potência. Então vou atrasando o mapa, eu tenho segurança. Agora vamos supor que esse aqui fosse meu mapa inicial. 7 graus, 7.6 graus atrasado. Eu vou adiantando, ganhei potência. Adiantei mais um pouco, ganhei potência. Ganhei tipo mais 200 RPM ou mais 50 RPM. Adiantei mais 1 grau aqui. Não ganhei nada de RPM. Opa, já sei que eu tô numa fase perigosa, que dali pra frente, por mais que eu adiante o ponto de ignição, eu não ganho mais potência. E sim, tô trabalhando contra, porque a centelha tá muito adiantada. Então eu volto para a configuração anterior, que me deu um certo ganho de potência. E assim, vou fazendo um acerto do mapa de ignição. Então aqui, ó, nessa Fueltech que é a 450, a gente pode tanto mexer o mapa em rotações específicas, né, que vai subir no RPM. Eu também vou adiantando o ponto de ignição porque o motor está girando mais rápido, e aí, por ele estar mais rápido, mesmo o combustível se propagando mais, de forma mais veloz, eu tenho que adiantar um pouco mais o ponto de ignição para compensar o lapso temporal, a janela de tempo que ele fica lá em cima, que é menor, quanto mais rotação. Então eu vou dando ponto. Além do giro que eu quero atingir, eu tiro ponto propositalmente, que eu quero girar com esse motor aqui até 7.000 RPM. Depois dos 7.000 eu tiro ponto. Por que eu tiro ponto? Porque aí o motor vai frear naturalmente através do ponto de ignição estando menor. Não vou salvar as alterações, certo? Tem a compensação por MAP também, né? Que isso aqui seria, por exemplo, entrou pressão de turbo, eu tiro aqui a 0 bar, né, que seria o nível do mar, 1.3 graus. Entrou 200 gramas de pressão, 0,20 bar, eu tiro 4 graus do ponto de ignição. Entrou 0,4 bar, perdão, aqui era 0,2 bar, eu tiro 4 pontos de ignição. Entrou 0,4 bar, 400 graminha, eu tiro 6 graus do ponto de ignição. Entrou 0,6 bar, eu tiro 8 graus. Como eu não quero trabalhar em 0,8 bar, aí eu já jogo o ponto de ignição lá para baixo. Podia até tirar mais aqui para garantir mais segurança para o motor, mas do jeito que tá bom. Já testei assim, ficou bacana. Tem como você fazer a compensação por temperatura do motor, ou seja, o motor tá frio, 20 graus, põe um pouquinho mais de ponto de ignição para o motor acordar mais cedo e depois estabiliza. Eu fiz essa estabilização aqui até 90 graus e ficou bem bacana. E tem também como fazer por compensação de temperatura do ar, né? Opa, o ar começou a esquentar muito, o ar que está entrando ali. Por exemplo, você está andando com turbo, aí o ar entra quente, você vai tirando aqui um pouquinho
de ponto de ignição para não dar pré-ignição ou detonação. Se você está andando com bastante ponto de ignição, ou seja, o ponto de ignição seu está alto para você tentar puxar mais performance possível, uma coisa de segurança que você pode fazer é deixar sempre ele um pouquinho mais gordinho, né? Deixar a mistura um pouquinho mais rica. Então se você anda lá com a sonda 83, que esse aqui é a sonda dele, ficou legal em 83, né? Na gasolina, depois a gente vai fazer um vídeo a respeito de sonda e cargas do motor, né? Para cada carga, isso estou falando de sonda de top speed. Se ela fica 83, eu vou lá, quero extrair um pouquinho mais de potência, estou deixando o ponto de ignição no limite. Eu deixo a sonda um pouquinho mais gorda, deixo ela a 0,80 na gasolina, que a gasolina nossa é quase 30% de álcool, né? Então essa sonda não está tão ruim quanto parece. E cada motor também gosta de uma sonda diferente. Isso aí é uma coisa que a gente vai explicar quando a gente for falar de sonda lambda especificamente. Mas no mais é isso. Ficou com alguma dúvida, Myron? Não, tranquilo, Brunão. Só uma coisa que você comentou aí, que eu fiquei pensando. Então, cada jet, temos 2 jets aqui, isso, com motores iguais, correto? Correto. Mas então a afinação deles, o ajuste deles é diferente. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, até porque aquele ali já foi planado algumas vezes o cabeçote, aquele ali o turbo já sofreu alguns probleminhas por conta de bico entupiu, aí quebrou a canaleta, aí eu tive que dar aquela fatiada ali no cabeçote. Aquela acertada, aquela plainada, né? Aí muda um pouquinho o parâmetro do motor, muda também o acerto. Agora, se os dois tivessem o mesmo motor, né, na mesma condição de uso e com a mesma metrologia, sem problema nenhum deixar o mesmo acerto para os dois. Embora o acerto desse aqui seja um pouquinho diferente por conta do passo do hélice dele ser um pouquinho mais alongado, que antes eu usava ele no turbo. Então tem algumas manhas, né, Brunão? Tem algumas particularidades. Esse aqui, o ponto de ignição dele, se eu não me engano, está um pouquinho mais atrasado do que daquele ali. Até a própria montagem do motor, o sincronismo da corrente de comando, vai fazer com que isso mude. Por isso que é importante você aprender a acertar. Do jeito que eu expliquei no vídeo aqui, tenho certeza que quem tiver uma Fueltech vai conseguir acertar o jet na água tranquilamente. Não só o jet, carro também, só que o carro não é na água, o carro vai ser no dino, né? Pus um pouquinho mais de ponto de ignição. Opa, ganhou potência nesses pontos aqui da curva de potência e torque do motor. Ganhou torque, tal faixa de RPM. Vai lá e fixa esse ganho naqueles pontos específicos e depois atrasa o mapa para o ponto referencial novamente. Então o mapa está no ponto 0. Você foi lá e deu 1 grau ou 2 graus de ganho e ganhou potência e torque em 4.000 RPM, 4.700 RPM e 5.200. Aí você volta o referencial no 0 e nesses pontos que você ganhou, você ajusta com 1 grau a mais lá na Fueltech. Por exemplo, é assim que você faz o acerto. Então, no jet, Bruno, ainda tem uma vantagem, né? O teste é na água. O teste é na água. Você tem um dinamômetro disponível a todo momento. Põe ele fixo na carretinha, deixa ele amarrado na carretinha, põe na água, vê se ficou a altura para você não sugar pedra, né? Tudo certinho. E acelera ele em cima da carretinha e vai fixando ali o RPM aonde você quiser. Mas dá para fazer navegando também. É perigoso, né? É perigoso. O navegando eu faço só acerto de top speed, que aí eu vou aonde tem bastante espaço. Vai dando final, né, Bruno? Isso. Velocidade final, né? E aí, só para elucidar e deixar concluso aqui, lembrem-se, o ponto de ignição, o valor a mais, né, o valor positivo, é o quanto antes em graus dele chegar no PMS. Então o motor está girando nesse sentido aqui, ó. Sobe, desce. O quanto antes dele chegar no PMS, em graus, é o ponto de ignição. Então, o virabrequim está a 10 graus antes de chegar no PMS. Está mais ou menos aqui, quase com a biela reta. Esse seria o ponto de ignição a 10 graus. 20 graus, tá aqui. Que a explosão ocorre agora, dá tempo do combustível se inflamar, a biela trocar de posição para a posição que ela vai exercer a força no virabrequim de forma a ganhar giro, né? E a explosão acontece aqui. Esse ponto é conhecido como CA50, que é o ponto ideal de explosão
da biela. O CA50 é pós PMS, ou seja, depois que passou do ponto morto superior. Porém, o ponto de ignição tem que ficar bem antes, por conta disso que eu expliquei, que é a demora da queima do combustível. Ficou com dúvida agora, Myron? Não, bem claro agora, Brunão. E aí, gente, comenta aí, vocês estão gostando da participação aí do Myron? O Myron entende de motor, tem uma oficina de restauração, em breve a gente vai conhecer a oficina dele, vocês vão curtir. E tá aí com a gente nesses projetinhos. E o legal é que ele se interessa bastante, aí eu consigo já trazer dúvidas que talvez seriam de vocês, né? Ele já fala aqui e a gente já vai conduzindo de uma maneira bem bacana. Muito obrigado para você que ficou com a gente até o final do vídeo. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.